Gente, vamos lá. Todo mundo pegou o material já? Calma aí que a Gabi tá abrindo. Tá. Cuida, cuida, hein, Gabriela? Ela tá perguntando se é da primeira prova ou da segunda, telencéfalo. É tudo da segunda prova que eu vou dar hoje, tá? Ok. Quando ela baixar, você me avisa, de que daí eu começo. Pode começar. Gente, o que a gente precisa saber sobre anatomia do telencéfalo? Primeiro, a gente tem que saber que o principal tipo de neurônio encontrado nessa região do córtex cerebral vai ser o neurônio do tipo multipolar, certo? E daí, além disso, a gente vai ter que saber que o córtex vai ser dividido em 6 lâminas, com diferentes características, tá? Só que o mais importante para a gente dessas lâminas vai ser a lâmina 2 e 4 e a lâmina 3 e 5. A lâmina 2 e 4, elas são do tipo granulares. Como que são essas lâminas granulares? Elas vão ter função sensitiva, tá? E elas vão estar na camada 2 e na camada 4. Na camada 2, a gente vai ter a lâmina granular externa, porque ela está mais externa. E na lâmina 4, a gente vai ter a lâmina granular interna, tá? Recapitulando, ambas, essas duas, vão ter função sensitiva. Vão ter relação com o córtex sensitivo, tá? E a região sensitiva lá no telencéfalo será o giro pós-central, tá? O giro pré-central vai ser motor e daí o giro pós-central vai ser sensitivo. Agora vamos para as lâminas que vão ter função motora, que vai ser a lâmina 3 e a lâmina 5. Essas lâminas elas serão chamadas de piramidais. Nós teremos a lâmina 3, que vai ser a piramidal externa, e nós teremos a lâmina 5, que será a piramidal interna. E daí elas vão ter função com o córtex motor. Logo, elas vão estar relacionadas ao giro pré-central. Recapitulando, giro pré-central, tudo que está ali no giro pré-central vai estar relacionado ao córtex motor e tudo que está no giro pós-central vai estar relacionado ao córtex sensitivo. Até aqui tudo bem. Daí a gente precisa entender também o que são fibras de associação. Fibras de associação a gente tem que saber que vão ser fibras que conectam córtex com córtex. E essas fibras, elas podem ser do tipo inter e do tipo intra. Como que vai acontecer isso? Lá na biologia a gente estuda que as relações interespecíficas, lá na ecologia, são relações ou seja, entre espécies diferentes. E as relações intra são entre mesmas espécies. E aqui vai ser do mesmo jeito. O interhemisfério, as associações interhemisféricas, elas irão conectar o córtex do hemisfério ao córtex do outro hemisfério, ou seja, inter de locais diferentes. Já o intra vai conectar um córtex à região do mesmo córtex. Só vai mudar de posição, mas vai estar tudo interligado no mesmo córtex, tá? E é isso que a gente precisa saber. E daí, essas áreas heterotípicas e homotípicas, é só para saber que as héteros não vão ter as 6 camadas que eu falei que temos no córtex, e as homotípicas terão as 6 camadas. Agora vamos para a parte mais importante da aula, que é a gente saber reconhecer a área de Brodmann, que daí nessa parte que a gente vai ser mais importante da área de Brodmann, é a área pré-motora, a área motora primária, a área de Broca e a área de Wernicke, que eu vou explicar cada um para vocês, mas a gente precisa saber que a área de Brodmann ela vai ser encontrada no córtex anterior, na unidade para programar, regular e verificar a atividade, e essa área vai ter função de motricidade, planejamento e decisão de linguagem expressiva. A área de Brodmann, gente, ela é chamada assim porque Brodmann foi a pessoa que parou, que dedicou sua vida a colocar nome em cada região do telencéfalo, em cada região do cérebro. Essa área tal
número tal, vai ter função tal, entendeu? Tipo isso. E daí também a gente vai encontrar essa área no córtex posterior, que vai ser uma unidade responsável por receber, analisar e armazenar informação. E essa parte ela vai estar integrada aos sentidos, como visão, tato, sinestesia, audição e linguagem receptiva. Agora a gente vai precisar entender como que a gente consegue fazer uma ação. Como que a gente, por exemplo, como que o César consegue dirigir o carro dele? Porque o César, em uma aprendizagem pregressa, ou seja, uma coisa que aconteceu anteriormente, ele aprendeu a andar de carro e daí hoje essa informação ficou guardada no cérebro dele e na hora de executar ele só precisa lembrar dessa informação. E como é que vai acontecer? Esse aprendizado de andar de carro, César aprendeu e ficou lá na área pré-motora, que vai ser uma área que recebe inúmeros impulsos provenientes do córtex sensitivo e do tálamo e dos núcleos da base. Qual que é a função dessa área pré-motora? Essa área pré-motora ela vai consistir em armazenar programas de atividades motoras reunidas em consequência a experiências pregressas, ou seja, experiências que o César teve anteriormente. Aí o que acontece? O César aprendeu e guardou tudo nessa região pré-motora. E daí, para ele conseguir executar o movimento de dirigir, o que ele precisa? Ele precisa enviar essa informação para a área motora primária. Então, o que a gente tira disso? Que a área pré-motora, ela é quem vai destrinchar tudo, ela é que vai ser responsável por você aprender e armazenar. Ela só armazena a informação, mas ela não produz a informação, ou seja, ela na verdade, ela não executa, desculpa. Ela produz e armazena e ela não executa. Para executar, ela precisa mandar essa informação para uma outra área do córtex, que é a área motora primária. Então, o que a gente precisa lembrar? Que a área pré-motora, ela vai armazenar a informação, tá? Ela vai armazenar e programar a informação e ela envia a informação para a área motora primária para que a gente consiga, então, realizar a ação que ela enviou. Então, o que a gente precisa saber? Que essa área motora primária é a área 4 e a área pré-motora é a área 6. Recapitulando, a área pré-motora, ela armazena, ela produz e armazena a informação, mas ela não faz a ação, ela não executa a ação. Ela manda a ação para a área pré-motora, a motora primária, desculpa, e daí na motora primária a gente consegue fazer a ação. Por exemplo, eu quero assistir um filme na Netflix, mas como que eu preciso fazer? Antes de assistir o filme, eu preciso ligar a televisão, eu preciso apertar o botão que vai para Netflix, eu preciso selecionar o filme, para só depois eu dar play e daí começar a assistir. Toda essa informação, até chegar o momento de eu assistir, é armazenada na área pré-motora. E daí ela envia para a motora primária, aí eu só aperto o play e começo a assistir. Entenderam até aqui? Ficou mais simples esse exemplo? Sim. Ótimo. Vamos prosseguir. Aí, gente, eu falei o quê? Que essa área motora primária, ela vai estar relacionada, ela vai receber impulsos, vários impulsos provenientes do córtex sensitivo, do tálamo, dos núcleos da base. A gente precisa entender sobre os núcleos da base. Eles vão ter função motora e vão ter função de motricidade, ou seja, de movimento. Quem são os núcleos da base? A gente precisa saber. Hoje a gente só vai saber por nome, porque quando for na aula de amanhã, que vai ser a aula de sistema límbico, daí eu mostro para vocês nas fotos que a Amanda passou, tá bom? Quem são os núcleos da base? A gente tem o núcleo caudado, nós temos o núcleo putamen, o globo pálido e o claustro. Aí a gente vai formar dois núcleos e esses dois núcleos vai ter esses núcleos, esses núcleos da base. O núcleo lentiforme, ele vai ser um núcleo formado por dois núcleos da base também, que vai ser formado pelo globo pálido e pelo putamen. E nós vamos ter o corpo estriado, que vai ser formado pelo núcleo caudado e também pelo putamen. São um conjunto de núcleos subcorticais
no cérebro, que desempenham um papel crucial na regulação do movimento, no controle motor e em funções cognitivas. Embora eles sejam frequentemente associados à coordenação motora, eles também estão envolvidos em processos de aprendizado e emoção. Por que eles estão relacionados a processos de aprendizado e emoção? Porque ele faz conexão, ou seja, ele está próximo ali, interagindo com a amígdala. E se é aprendizado, é quem, gente? Quem lembra que está relacionado a aprendizado, a memória? É o hipocampo, tá? Então, aí lá na amígdala e no hipocampo também vai chegar a informação desse núcleo da base. É isso que a gente precisa saber. E qual que é a função da amígdala que eu pus aqui? Eu coloquei que ela é importante, é um importante centro regulador do comportamento sexual e da agressividade, que ela faz parte do sistema límbico, sim, e ela é fundamental para o reconhecimento e a resposta às emoções, especialmente medo e agressão. Ela ajuda a avaliar situações e gerar respostas emocionais adequadas. Dito isso, depois que a gente entendeu que é uma área pré-motora que vai formular, que vai interpretar e que vai armazenar a informação, e depois ela manda para a área motora primária. Lembrar que a área motora primária é a área 4 e a área pré-motora é a área 6, a gente vai agora para a área de Wernicke, para a área de Broca e entender o que lesões nessas duas áreas vão causar. A área de Wernicke, gente, ela vai ser a área 22, a área 41 e a área 42. Ela também pode ser a área 39 e a área 40. Mas lá na área 39 e na área 40, ela vai estar relacionada com outros córtex, tá? A gente não vai ver isso aqui. Daí, qual que é onde ela vai ficar? Ela vai ficar na parte adjacente do lobo temporal, que interpreta, ou seja, ela vai interpretar o significado das palavras, traduzindo-os em pensamento. Como que acontece? A informação ela vai chegar lá no nosso ouvido, a gente vai ouvir uma informação lá no nosso ouvido, e daí o que a gente vai fazer? A gente manda essa informação lá para o córtex auditivo, que daí vai ficar presente no lobo temporal, e do córtex auditivo essa informação é mandada para a área de Wernicke. E lá na área de Wernicke a gente vai ter a interpretação da palavra ou frase. Ou seja, a área de Wernicke é uma área de interpretação. É lá que a gente vai conseguir receber uma informação que veio do córtex auditivo, interpretar e daí a gente envia para um outro lugar, que a gente vai ver agora, tá? Que vai ser para a área de Broca. A área de Broca, gente, ela vai estar na área 44 e 45 de Brodmann. É uma área motora da fala, tá? Ela vai estar localizada no giro frontal inferior, entre os ramos anterior e ascendente e os ramos ascendente e posterior do sulco lateral. Na maioria dos indivíduos, qual que é a importância dessa área? Ela vai ser importante no hemisfério esquerdo ou dominante, e a sua oblação, que é a sua retirada ou paralisia, resulta em paralisia da fala. Isso aqui não tem tanta importância, não precisa vocês lembrar. Quer só dizer que a área de Broca ela vai estar no seu lado dominante. Ou seja, no lado que você possui a área dominante, ela vai estar. Mas ela também vai estar no lado esquerdo. Entende? Aí, o que acontece? Eu não disse para vocês que a área de Wernicke ela vai interpretar a informação que chegou no córtex auditivo e daí ela manda para um outro lugar, ela vai mandar para Broca. E daí qual que vai ser a função de Broca? Broca vai ser só o movimento motor da fala. Ou seja, o Fagan falou assim para mim: amigo, você tem um resumo de neuro para me emprestar? Aí ele falou que eu quero o resumo. Entrou pelo meu ouvido, foi até o meu córtex auditivo, do meu córtex auditivo foi até a minha área de Wernicke. Lá eu interpretei o que ele disse, ou seja, lá eu interpretei que ele queria meus resumos de neuroanatomia. E daí eu mandei essa informação do que ele queria para Broca, e daí em Broca eu consegui falar. Eu fiz a ação falada, ou seja, tenho, amigo, eu tenho e posso te enviar. Entenderam até aqui, gente?
Ficou claro isso? Sim. Ótimo. E daí o que que acontece? Se eu tenho Ô, uma amigo, Ah, a Gabi pediu pra você repetir de novo a ordem. posso sim. O que que acontece, Gabi? O que que eu dei o exemplo? O Fagan perguntou uma coisa pra mim. Se eu tinha os resumos de neuroendócrino. O que que aconteceu? Essa informação entrou pelo meu ouvido, foi até o meu córtex auditivo, lá no meu lobo temporal, e do meu córtex auditivo primário, eu mandei essa informação para a área de Wernicke. Lá na área de Wernicke, essa informação foi interpretada, ou seja, o que foi que Fabian falou para mim? Aí lá na área de Wernicke eu vou interpretar, ou seja, ele falou, ele me perguntou se eu tinha resumo de neuroanatomia. Aí para eu responder, a área de Wernicke não responde. Ela manda a informação para Broca, que vai ser a área 44 e 45 de Brodmann, e daí lá nessa área de Brodmann eu vou ter a ação falada, a ação motora da fala, e responder o Fagan. Sim, Fagan, eu tenho meus resumos e eu posso te emprestar. Entendeu? E daí o que que acontece? Nós poderemos ter danos nessa região, como uma ablação, que é a retirada dessas regiões, ou a gente pode ter um infarto, que é a morte dessas regiões do nosso cérebro. E daí, gente, se a gente vai ter um dano na área de Wernicke, uma pessoa pode ter dificuldade de compreender a informação falada e ouvida, não é? Se Wernicke é responsável por compreender a informação, se eu mato essa região, se eu tenho AVC, não vou conseguir compreender. Vocês concordam comigo? Já se o dano é na área de Broca, eu vou conseguir entender tudo que me perguntar, mas eu não vou conseguir o quê? Fábio não responde, porque ele já respondeu demais. O que, que eu não vou conseguir fazer se a informação chega lá em Broca e ele está danificado, o Broca? Não vai conseguir responder? Exato. Vou ter dificuldade de responder. Aí como é que eu vou falar? Coisa com coisa. A minha motricidade da boca não vai me deixar falar a frase correta. Aí se é lá em Wernicke, o que que acontece? Eu não consigo interpretar. Então se a Gi me diz assim, amigo, o que é que você vai comer no almoço? Eu vou conseguir interpretar o que ela me perguntou? Não vou, porque a área de processamento de interpretação do meu cérebro vai estar defeituosa. Aí o que que eu vou fazer? Vou responder coisa com coisa. Hoje eu vou para a faculdade tal hora. Entendeu? Eu vou responder uma coisa nada a ver. E é isso. Já se vai ser lá em Broca, eu não vou conseguir falar, eu vou falar todo embolado. E é isso, gente, que a gente reconhece no AVC. Quando uma pessoa tem um acidente vascular cerebral hemorrágico, ou seja, quando tem um aneurisma que rompe o aneurisma e vaza o sangue lá pro cérebro, as pessoas não ficam falando coisa com coisa, desorientada, as pessoas não ficam com a linguagem ruim também, é porque o dano atingiu essas duas áreas, tanto a área de Broca quanto a área de Wernicke. Se atinge só Wernicke, eu vou ficar só falando coisa com coisa, e se atinge só Broca, eu não vou conseguir falar, eu vou falar embolado. Entendemos até aqui? Sim. Pronto. Só isso que vocês precisam saber dessa aula. Tudo bem? Certo, eu adicionei isso à lista. Ai, meu Deus, minha Siri. Pronto, gente. Aí o que eu fiz ontem? A cada aula eu dava 3 minutos de intervalo. Aí agora são 15h36. Quando for 15h39 a gente volta, tá? Ok. Descansinho de 3 minutos.
Ô, amigo, Oi, Gi, pode falar. qual que é a próxima aula agora? Anatomia do diencéfalo, da Amanda. Ok. Baixaram a aula, gente? Miriane, você entendeu certinho? Ótimo. Amigo, perguntaram se você acha que a prof vai cobrar caso clínico. Sim. Gente, todo mundo baixou a aula já? Eu posso começar? Preciso que me... Qual que é a aula mesmo? É anatomia do diencéfalo. Eu mandei para você em PDF, acho que foi a última que eu mandei. Baixou, César? Sim, sim. Pronto, gente, vamos lá.
Deixa eu responder a menina aqui. Pronto, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que o diencéfalo ele vai estar dentro do telencéfalo, ou seja, se a gente fazer um corte assim, sagital, no meio do cérebro, cortando os hemisférios, a gente vai conseguir ver o diencéfalo, né? A gente tem que saber que o diencéfalo ele vai ser formado pelo tálamo, pelo hipotálamo, pelo epitálamo, pelo metatálamo e pelo subtálamo. Sabendo cada um desses, a gente tem que saber a função de cada um, tá? Tem que lembrar também que que a gente tem que saber que o diencéfalo ele vai ter relação com o terceiro ventrículo, lembrar que o terceiro ventrículo é aquele é onde vai acontecer a produção e circulação do líquido céfalo-raquidiano. Estou falando isso só para a gente se situar onde é que vai ter esse terceiro ventrículo, tá? Ou seja, o diencéfalo vai formar as laterais do terceiro ventrículo. Ele vai ter algumas conexões do diencéfalo, que inclui vias para o sistema límbico relacionadas à memória e emoções, a gente já sabe disso, que o sistema límbico vai estar relacionado a essas emoções e à memória. Para os núcleos da base, se vai estar relacionado, se vai estar mandando informação para o núcleo da base, a gente sabe que vai ter relação com a coordenação motora. E para áreas sensitivas primárias, desculpa. Por exemplo, a auditiva visual, tá? Aí, gente, vamos começar a falar sobre o tálamo. O que a gente precisa saber sobre o tálamo? A gente precisa saber que elas são estruturas ovoides e que vão ser bilaterais, ou seja, em cada lado do hemisfério cerebral vai ter uma bolinha de tálamo e eles vão estar unidos pela aderência intertalâmica, tá? E ele vai ser formado majoritariamente de substância cinzenta, dividida por uma estrutura de substância branca, com forma de letra Y, chamada de lâmina medular interna. Grande parte da função do tálamo são determinadas pelos seus núcleos, tá? Que são divididos em 3 grupos principais. Pela lâmina medular interna, essa divisão. A gente vai ter o grupo anterior, o grupo posterior e o grupo mediano. E daí a gente vai ter também o medial e o lateral. No caso, são 5, tá? Porque esse grupo lateral ele pode ser dividido nos grupos posterior, dorsal e ventral. Agora vamos falar sobre cada um deles. Vamos começar falando sobre o grupo anterior do tálamo. Deixa eu só projetar a tela, porque daí eu consigo mostrar para vocês, igual eu fiz ontem. Ai, vai atualizar ainda. Vamos lá. O que a gente precisa saber sobre o grupo anterior, gente? A gente tem que saber que o grupo anterior, esses núcleos, eles são encontrados entre os braços curtos da lâmina medular interna, tá? E eles estão conectados ao trato mamilotalâmico. Então, guarda isso. No grupo anterior, o que a gente tem que guardar? Que ele vai estar conectado no trato mamilotalâmico, ou seja, vai estar ligando o tálamo ao corpo mamilar, certo? E ele também vai se ligar ao hipotálamo e ao giro do cíngulo, integrando o circuito de papéis que a gente viu lá em sistema límbico e vai revisar novamente. Logo, se a região anterior ela está relacionada com o trato mamilotalâmico, ligando o tálamo ao corpo mamilar, e vai estar ligada ao hipotálamo e ao giro do cíngulo, concorda para mim que essa área do tálamo vai estar relacionado à regulação de emoções e memórias, porque vai estar integrando o sistema límbico, tá? Ou seja, essa região faz parte do sistema límbico. Tá, agora no grupo lateral, o que a gente precisa saber? Que vão ter o subgrupo lateral, a gente tem que saber que ele vai ser o mais importante, tá? E ele é o mais complicado, porque seus núcleos podem ser divididos em 3 subgrupos, ou seja,
a gente vai ter o grupo lateral, e esse grupo lateral ainda vai ter 3 subgrupos. Vocês podem estar acompanhando por aí pelo meu resumo. Quais que vão ser? A gente vai ter o subgrupo posterior, a gente vai ter o subgrupo dorsal e o subgrupo ventral. Porém, o subgrupo ventral é o mais importante. O que a gente precisa saber sobre o grupo posterior? A gente tem que saber que ele é composto pelo núcleo pulvinar, pelo corpo geniculado medial e pelo corpo geniculado lateral, tá? Só precisa saber isso, não vai precisar saber função, não. Lá pra frente a gente vai ver que o corpo geniculado lateral vai estar relacionado à visão e o corpo geniculado medial vai estar relacionado à audição. Deixa eu só confirmar se é audição mesmo. Que às vezes foge as coisas. Informações auditivas. Estou certo. E daí, gente, o que acontece? A gente só precisa saber disso, que no núcleo lateral a gente vai ter 3 subgrupos, posterior, dorsal e ventral, e que no posterior a gente vai ter o núcleo pulvinar, corpo geniculado medial, que vai estar relacionado à audição, e o corpo geniculado lateral, que vai estar relacionado à visão. Pronto. Agora a gente vai para o subgrupo dorsal. Ele também não é muito importante, não. Mas a gente precisa saber que esse subgrupo ele é composto pelo núcleo lateral dorsal e pelo núcleo lateral posterior, que vai interagir com o giro do símbolo. Então, também vai estar relacionado a quê? A memória e a aprendizagem. Certo? Tá. Daí agora a gente vai para o subgrupo ventral, que é o mais importante. O que a gente precisa saber no subgrupo ventral? A gente precisa saber que a gente vai ter 4 núcleos. Os 2 primeiros serão o núcleo ventral anterior e o núcleo ventral lateral, e ambos vão ter funções motoras, ou seja, eles vão estar relacionados à função motora, como se eles vão estar relacionados à função motora, eles vão ter relação com os núcleos da base, vão ter relação com o cerebelo, vão ter relação com a substância negra, com tudo isso, tá? Visto esses 2, agora a gente vai para os outros 2 que faltam, que eu falei que são 4 no subgrupo ventral. A gente vai ver o núcleo ventral posterior lateral e o núcleo ventral posterior medial. Eles vão ser responsáveis, gente, pela transmissão de informação somatosensorial, ou seja, aquela informação eferente que sai da medula e acende no tronco encefálico para dar informação no nosso encéfalo de alguma dor que está nos causando, tá? E isso vai receber informação pela via lemnisco-medial, tá? E a gente tem que lembrar também que esse núcleo ventral posterior-medial ele vai estar relacionado com informação sensorial da face. E essa informação sensorial da face, ela vai estar relacionada com o nervo trigêmeo, tá bom? É isso que a gente precisa saber. Agora a gente vai para o subgrupo medial, que não é tão importante também como o lateral. E a gente tem que saber que no grupo medial do tálamo destacam-se o núcleo dorsomedial e os núcleos intramamilares. Os núcleos do grupo medial são responsáveis por integrar informações especiais, olfatórias, somáticas, aferentes viscerais com as emoções. O maior dos 3 núcleos mediais é o núcleo dorsomedial, que possui conexões aferentes e eferentes com os núcleos do hipotálamo, bem como com o córtex pré-frontal. Então, é nessa região aqui do núcleo dorsomedial que a gente vai ter o quê? Se vai ter contato com o córtex pré-frontal, é aqui que a gente vai modular as nossas raciocínios, vai ter relação com raciocínio lógico, vai ter relação com a gente filtrar o que a gente vai falar, tomada de decisão, certo? Guarda isso, tomada de decisão. Mas a prof não vai cobrar isso na prova, não. Ela só precisa saber que você sabe que no córtex pré-frontal vai ter essas características.
Só anotar aqui, tomada de decisão. Tá. Já os núcleos intramamilares, gente, eles vão ter relação, eles vão se localizar no braço posterior da cápsula interna, e destaca-se nessa região o núcleo centro-mediano. E daí o que acontece? A gente só precisa saber isso, que vai ter o núcleo dócil-mediano e os núcleos intramamilares. Só guarda isso. E que a região lateral vai ficar na lateral do tálamo. Ah, o WhatsApp abriu. Agora eu vou tentar projetar para mostrar para vocês. Para vocês não ficar perdido. Só um instante. Cadê? Permitir. Tá. Daí agora eu vou projetar, tá? Compartilhar a tela. Eu estava dando aula de neuroendócrino nesse instante, por isso que está nesses slides. Ó, na localização, vamos ver a localização. Vamos recapitular. Aqui a gente vai encontrar o tálamo, ó, tálamo, epitálamo, a gente vai já falar dele, que a gente vai encontrar a glândula pineal, hipotálamo, subtálamo, corpo caloso, mais precisamente o joelho do corpo caloso e o quiasma óptico. Eu acho importante vocês gravar essa imagem e ver onde está cada coisa, porque na prova a Amanda pediu para a gente setar uma estrutura do epitálamo, que daí a gente setou quem? A glândula pineal. Na próxima prova ela pode pedir para você citar alguma outra dessas regiões aqui, tá? Então vamos nos atentar a isso. Dito isso, vamos prosseguir. Ó, o grupo anterior que a gente falou, ele vai ficar aqui, ó, na região anterior do tálamo, certo? O subgrupo lateral, que é o que a gente está falou agora há pouco, já terminamos, é esse aqui e esse aqui também. O subgrupo medial é esse aqui. E daí a gente vai ver, gente, daqui a pouco, o mediano, que é esse laranjinha aqui, tá? Mas aí eu já mostro para vocês. Vamos continuar. Daí a gente viu que o medial ele vai estar relacionado com o núcleo dorso medial e com os núcleos intramamilares, tá? E que esse núcleo dorso medial vai estar relacionado com o córtex pré-frontal e com o hipotálamo, logo com a tomada de decisões. E agora a gente vai para o grupo mediano. O núcleo mediano, eles são subdesenvolvidos nos humanos, ou seja, na gente ele não possui muita função. A gente ainda não entende para que ele funciona, porque ele é subdesenvolvido. Subdesenvolvido. Tá? Então só guarda isso que ele é subdesenvolvido. Agora a gente vai para o epitálamo. O que a gente precisa saber do epitálamo? Que ele vai estar localizado na parte superior e inferior do diencéfalo. Ó, ele vai estar aqui. Ó, o epitálamo vai estar mais ou menos aqui. Que ele vai estar em contato com a glândula pineal. E ele vai manter relação com a parte posterior do teto do terceiro ventrículo, tá? O terceiro ventrículo vai estar mais ou menos aqui, ó, onde eu estou setando. E daí o que acontece? Ele contém informação endócrina e não endócrina, tá? E ele vai ser formado por quem? Pela estria medular, pela comissura posterior, por núcleos abenulares, o medial e o lateral, pela glândula pineal e pelos núcleos
ventriculares, anterior e posterior. O que a gente precisa saber? Dessa região como que diz? Do epitálamo, a gente precisa saber essas três estruturas. A Amanda já cobrou na prova a pineal. Então, algo me diz que ela pode pedir para vocês falar agora sobre a abênula, ou, por exemplo, sobre a estria medular. E se for o caso, eu acho que ela vai botar uma dessas imagens, tá? Porque para botar a imagem real fica bem difícil de visualização. Então, decora onde fica a estria, a abênula e a pineal. A estria medular, gente, ela vai ser um feixe de fibra que vai seguir ao longo da junção da superfície medial e superior do tálamo. E ela começa próximo ao polo anterior do tálamo e cursa posteriormente em direção ao trígono abenular. Ou seja, a gente vai ter a estria e daí elas vão de encontro às abênulas. A abênula, na verdade. E logo depois... Deixa eu só ver uma coisa. É porque não vai dar para ver a conexão com as abênulas diretamente. Porque a gente tem que ter cortes diferentes. Aí essas estrias também, elas conectam a essa glândula aqui. Qual que é essa? Sem olhar. Que eu disse que caiu na prova. A pineal. O que a gente vai saber? Que as estrias, elas vão se ligar aos núcleos abenulares, tá? E também elas têm conexão com a pineal. Isso já é o suficiente. E lembrar que a abênula vai estar relacionada à tristeza e à frustração, ao nojo também, tá? E a pineal vai estar relacionado à melatonina. Por quê? Porque essa melatonina vai estar relacionada ao quê? Ao ciclo circadiano. Certo? Vamos prosseguir. Dito isso, agora a gente vai para o subtálamo. O que acontece lá no subtálamo? O subtálamo se refere à parte do diencéfalo, gente, que se encontra abaixo da parte posterior do tálamo. Ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Subtálamo. Ó. Aqui a gente vai ter o tálamo. Ó. Na região posterior do tálamo, daí a gente encontra o subtálamo, na região posterior desse tálamo. E daí a gente... Tá. O que acontece nele? Ele é formado por núcleos e substâncias cinzentas, como a zona incerta, o núcleo reticular e o núcleo perigeniculado. O que acontece em cada um deles? Vamos ver agora. No grupo lateral do subtálamo, teremos o núcleo especial, que é o núcleo reticular. As informações sensitivas do trato espinotalâmico e trigêmeo talâmico vão para áreas corticais sensitivas. Ou seja, lembra aquela informação que eu falei lá quando a gente estava falando de tálamo? Que o núcleo ventral posterolateral... Deixa eu só voltar nele aqui. Posteromedial, desculpa. Ele iria mandar informações. Na verdade, são os dois. Porque o posterolateral vai ter relação com o trato espinotalâmico e o posteromedial vai ter relação com as áreas sensitivas do trigêmeo, que vão mandar informação para a face. E daí, o que acontece? Essas informações vão para áreas corticais sensitivas de dor e temperatura. E daí, essa da face e a outra de dor e temperatura, ambas elas ascendem no tronco encefálico e vão até lá no encéfalo. Essa aula de somatosensorial a gente vai ver amanhã, tá? O que acontece, gente? Esses núcleos, eles recebem impulsos da formação reticular. Eles vão regular a atividade do tálamo. Ele é formado por núcleo de substância cinzenta, isso aqui eu já falei. Aí o que acontece lá na zona incerta, que é uma das regiões do subtálamo? Na zona incerta, gente, essa zona ela vai fornecer estimulação pelo ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor GABAérgico.
ou seja, ele é inibitório. E daí ele vai para o tálamo. Enquanto o núcleo reticular fornece esse mesmo neurotransmissor, que é GABAérgico, mas agora para o feixe tálamo-cortical, ou seja, do tálamo vai para o córtex. Então ele precisa inibir alguma coisa no córtex, certo? E por último a gente vai ver o metatálamo, porém no metatálamo a gente só precisa saber que vamos encontrar duas estruturas, o corpo geniculado medial e o corpo geniculado lateral. O metatálamo é a parte do tálamo localizado na região posterior do cérebro, e é composto por duas estruturas principais, o corpo geniculado lateral e o corpo geniculado lateral e o medial. Essas estruturas estão envolvidas na transmissão e processamento de informação sensorial, processamento de informações auditivas e visuais, respectivamente. Deixa eu mostrar para vocês. Ô, Victor, então o metatálamo ele vai ter as mesmas estruturas do que a parte lateral posterior do tálamo. Isso. Right. Ó, gente, daí aqui a gente tá encontrando os corpos geniculados, tá? Medial e lateral. Tudo bem? A gente fala que é metatálamo, mas se a gente parar para pensar, isso também é tálamo. É só porque como tem uma região aqui, tem algumas coisas diferentes, a gente diz metatálamo. Mas se você parar para pensar, o corpo geniculado lateral e medial ele fica no tálamo. Por quê? Grava esse local aqui, ó. Que eu vou dar o zoom aqui, que eu vou gravar aqui. Tá vendo isso aqui? A gente vai ver que isso aqui é o grupo anterior, o grupo lateral do tálamo, ó. Deixa eu voltar no grupo lateral pra gente ver. Ó, tá vendo que isso fica no grupo lateral do tálamo? Logo, esse corpo geniculado lateral também é encontrado no tálamo. É só uma subdivisão que eles deram. Mas se a prof perguntar sobre metatálamo, a gente vai dizer que ele é composto por os dois corpos geniculados, o medial e o lateral. Fechou aqui? Gente, dúvidas? Fechou. Dúvidas? Deu. Amigo, deixa eu te perguntar um negócio. Ó, eu acho que ela vai cobrar de novo aquelas figurinhas lá do filme lá Divertidamente. Daí eu tenho certeza que ela vai cobrar onde fica nojinho, onde fica raiva. Isso, Miga, ela vai cobrar sim. Porém, nós vamos ver isso na aula de sistema límbico. Vou mostrar bem direitinho para vocês, tá? Ah, tá. Você vai falar de novo, então. Eu vou falar. Ah, Na verdade, eu entendi. não estou falando sobre sistema límbico. Eu estou falando sobre regiões do encéfalo, do diencéfalo, que interagem com o sistema límbico. Mas amanhã eu vou falar sobre o sistema límbico propriamente, tá? Diretamente. Entendi, amigo. Tá bom, então. Mas você entendeu isso que eu falei até aqui? Entendi. Não, é que, tipo assim, aquela hora que você tava falando do epítalo, lá da glândula pineal, não sei o quê, aí você falou que a abênula tem a tristeza, a frustração, daí eu já lembrei. Muito bom. Mas se você vai falar, então tudo bem. Pronto, gente. Então são 4 e 6, 4 e 10 voltamos, tá? E daí agora a gente vai para a audição, tá?
Voltei. Baixaram o material, gente? Só um minuto. Pronto? Pronto, Gi? Pronto, pode começar. Tá, vamos lá. O que a gente precisa saber? A gente precisa definir, né? Eu vou parar de gravar aqui, já já eu volto. Tá. A gente precisa entender a anatomia do ouvido para a gente conseguir prosseguir. Tá, amores? Então vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que o ouvido ele é composto por... Desculpa, vou... Tô com vontade de arrotar. Orelha externa, orelha média e orelha interna. A gente sabe também que na orelha externa a gente vai ter o pavilhão auricular, né? Deixa eu projetar aqui para mostrar para vocês, que eu acho que vai dar certo. Aqui. Cadê? Foi. Compartilhar a tela. Continuar. Iniciar a transmissão. Vai, agora vai. Ó, amores, nós vamos ter como componente da orelha externa o pavilhão auricular, que vai ser essa região aqui, ó. Deixa eu tentar editar a imagem para ver se eu consigo. Gente, onde que edita a porra? Cancela. Ah, é aqui mesmo. Aqui. Foi. Ó, daí a gente vai ter o pavilhão auricular, que é essa região aqui. A gente vai ter o meato acústico externo, tá? E algumas literaturas dizem que a membrana timpânica também pertence à orelha externa. A Paula também botou como pertencente. Já na orelha interna, ou na orelha média, desculpa, a gente vai ter os três ossículos, o martelo, bigorna e estribo. Lembrando que esse estribo vai ser o que vai vibrar na janela oval, lá na orelha interna, e vai produzir a movimentação do líquido, da endolinfa e da perilinfa, que a gente vai ver mais pra frente. E daí, gente, a gente tem que lembrar também que nessa orelha média, ela vai estar em contato com a faringe. É tanto que nessa região também, mais ou menos aqui, ó, a gente vai ter uma trompa, que é chamada de trompa de Eustáquio, tá?
que vai estar em contato com a faringe vai fazer com que, por exemplo, em locais de alta pressão, como por exemplo quando a gente anda de avião, o nosso ouvido dói porque a gente fica surdo, tem uma pressão muito grande que nos causa surdez e dor de ouvido. E daí, os especialistas dizem que nesse momento é bom o quê? É bom a gente abrir a boca, tá? E por quê? Porque ao abrir a boca, a gente muda essa pressão, faz com que essa pressão que estava muito alta no ouvido médio saia por essa trompa de Eustáquio, tá? Fazendo o quê? Uma regulação. E daí, gente, a gente vai ter a orelha interna, que vai ser inervada pelo nervo vestíbulo coclear. Ué, a Miriane saiu. Que vai ser inervada pelo nervo vestíbulo coclear. E daí também vai ser composta pelos canais semicirculares, pelo vestíbulo e pela cóclea, tá? E daí o que acontece? Nessa orelha interna também a gente vai já ver que a gente tem a janela oval do vestíbulo e a janela redonda da cóclea, que vão separar a orelha interna, que vai ser preenchida com o líquido da orelha média, que contém ar, tá? É isso que vai separar. O ducto coclear ele vai formar as duas rampas, uma rampa em cima e uma rampa embaixo. E daí essas rampas, gente, serão chamadas de rampa do vestíbulo e rampa do tímpano, tá? E no meio delas duas vai ficar o ducto coclear. Como que isso acontece? Vamos ver. O que acontece? Quando o estribo, que é o menor, vibra, ele bate na janela oval, como vocês estão vendo aí, tá? E ele movimenta toda essa região de vermelho com a perilinfa. Essa região de vermelha, tanto a rampa do vestíbulo, que é a de cima, quanto a rampa do tímpano, que é a de baixo, dentro deles a gente encontra um líquido chamado de perilinfa. Essa perilinfa ela vai ser rica no íon sódio, ok? Tem que decorar que na perilinfa a gente encontra sódio e na endolinfa a gente vai ter no ducto coclear, que vai estar no meio deles dois, a gente vai ter a endolinfa, que vai ser rica em potássio. Até aqui, tudo bem? Sim. Ok. Dentro dessa endolinfa, gente, dentro desse ducto coclear, nós vamos encontrar o que a gente chama de órgão de Corte. Ele é um órgão receptor que gera impulsos nervosos com o movimento da membrana basilar, que fica no ducto coclear. E daí o que acontece? Nessa região também da cóclea, o que a gente vai encontrar, gente? A gente vai encontrar o helicotema, que vai ser a extremidade final dessa região, a extremidade final da cóclea. Ela vai ser responsável por comunicar a rampa do tímpano com a rampa do vestíbulo. Vocês estão vendo que a rampa do tímpano está separada da rampa do vestíbulo por essa região azul que é o ducto coclear? Vocês conseguem ver isso? Sim ou não? Sim. E daí o que vai acontecer? Estão vendo que essa rampa, esse ducto coclear, ele não vai até o final, chega um momento que o vermelho meio que faz uma curva, ele se encontra? É exatamente isso. Essa região final é chamada de helicotema, tá? Esse órgão de Corte ele é formado pela membrana tectórica e pela membrana basilar. E entre essas membranas nós teremos as células pilosas, células que são células ciliadas. Essas células são sustentadas por células de sustentação. O que acontece? A gente vai ter dentro desse ducto coclear a membrana tectórica, tá? E a membrana basilar. E tá tudo anotadinho aí no meu resumo. E entre essas duas membranas a gente vai ter o quê? A célula pilosa, certo? E essa célula pilosa ela vai ser formada por cílios, tá? E daí o que vai acontecer? Vocês estão vendo essas projeçõezinhas que eu fiz nessa imagem? São cílios, tá? Deixa eu tentar abrir aqui para mostrar para vocês. Eu mandei para o César agora, deixa eu abrir aqui. Agora eu não sei qual que é. Deixa eu ver se é esse.
é essa. Eu vou mandar lá pro Good Notes, que daí eu consigo. Ó, amigos, o que vai acontecer? Dentro desse ducto coclear, vou botar para carregar já já. O que vai acontecer nesse ducto coclear? A gente vai encontrar a membrana tectórica, vou botar uma cor mais chamativa, a membrana tectórica, e a gente vai encontrar também a membrana basilar. E dentro dessa membrana basilar, a gente vai encontrar quem? E dentro dessa membrana tectórica e dessa membrana basilar, a gente vai encontrar a célula pilosa. Tudo bem? E daí, nessa célula pilosa, a gente vai encontrar vários cílios, ó, que são isso aqui que eu tô desenhando. Isso aqui são os cílios. E daí, o que acontece, gente? Para acontecer a transdução do sinal, ou seja, o som chegou no ouvido externo, passou pelo médio, chegou no ouvido interno, bateu na janela oval, vibrou a perilinfa, que vibrou a endolinfa, e daí faz com que essas células filosas vibrem. E esse aqui, ó, esse ligamento aqui, que a gente chama de filamentos de ligação, eles é o que vão causar a movimentação coordenada, ou seja, essa célula pilosa ela vai começar a fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai começar a fazer isso. E isso aqui é o que gera o impulso para a informação chegar até o córtex, que vai passar por várias regiões que a gente vai ver na via auditiva, tá? E daí o que acontece? Quando tem esse movimento da membrana basilar, o movimento das células ciliadas e da membrana tectórica, o que eles vão causar? Eles vão causar a abertura de potássio. E daí, o que a gente tem que saber? Que isso aqui ocorre ao contrário do que acontece na maioria das outras vias. Porque na maioria das outras vias, primeiro libera sódio, para então acontecer a despolarização. Aqui não. Aqui libera potássio, e esse potássio vai causar despolarização, e essa despolarização vai abrir canais de cálcio, fazendo com que aconteça o influxo, ou seja, a entrada de cálcio para dentro dessa célula, e então, ao entrar cálcio, a gente tem a liberação do neurotransmissor excitatório, que nesse caso é o glutamato. Certo? Então, através da liberação, a partir da liberação desse glutamato, um sinal vai ser enviado em direção ao sistema nervoso pelo nervo coclear. Até aqui tudo bem? Querem que eu repita? Por favor. Ó, na maioria, amiga, dos potenciais de ação, o que acontece? É o sódio que vai causar a despolarização. Aqui é ao contrário. O que vai causar a despolarização vai ser a abertura de canal de potássio, certo? Esses canais de potássio vão ser abertos, eles vão despolarizar a célula e vão abrir canais de cálcio, ou vão fazer a abertura de canal de cálcio, fazendo com que aconteça um influxo para dentro da célula. E daí esse influxo para dentro da célula vai liberar o neurotransmissor, que nesse caso vai ser o neurotransmissor excitatório, o glutamato. Ok? Compreendido até aqui? Ok, compreendido. Tá. E esse sinal, depois que o glutamato é liberado, ele vai mandar informação para o sistema nervoso central, via nervo coclear. Ok? É isso que a gente precisa saber. O que a gente precisa saber também sobre a membrana basilar que caiu na prova? Ela vai em direção ao ápice da célula, e a lâmina basilar ela é mais larga e mais flexível. O som mais baixo, ou seja, frequência grave, produzem vibrações máximas da membrana basilar nesse nível. O que acontece? A membrana basilar ela vai ser mais espessa no início e mais flexível no final. Por quê? Se no início ela vai ser mais espessa, por que isso acontece? Porque aqui no início o som ele vai chegar mais forte.
Se o som chega mais forte, gente, vocês concordam que ela tem que ser mais espessa para conseguir fazer com que esse som não danifique essa região inicial? Sim ou não? Conseguiram entender isso? Que ela é mais espessa no início porque o som chega com volume mais alto e daí ela vai ser mais espessa para impedir que esse som que chegou mais alto danifique essa região. Vocês conseguem entender isso? Sim. Eu esqueci de falar uma coisa aqui, gente, na orelha média. Eu esqueci de dizer que a gente vai encontrar dois músculos nessa região. O músculo tensor do tímpano, que ele vai limitar o movimento e aumentar a tensão do tímpano. Ele vai ser inervado pelo trigêmeo, ou seja, pelo quinto par de nervo craniano. E a gente vai ter o músculo estapédio, que ele vai amortecer grandes vibrações do estribo, ou seja, a vibração vai chegar muito forte. Para impedir que a vibração chegue muito forte lá no estribo, que é o ossículo, esse músculo vai agir amortecendo essa vibração. Ele vai ser inervado pelo nervo facial 7, né, tá? Que é o nervo facial vai ser o sétimo par de nervo craniano. E é isso. E a gente tem que saber que tem algumas doenças em que a gente tem paralisia do músculo estapédio. Logo, se a gente tem paralisia, a gente não consegue amortecer o som que chega. Logo, como que a gente vai escutar? Se a gente vai ter uma hiperacusia, o som vai chegar o quê? Lá no estribo, gente. Muito forte, concorda? Por quê? Se o estapédio vai estar relacionado ao amortecimento da vibração, se esse músculo vai estar danificado, a gente não vai ter esse amortecimento, ou seja, o som vai chegar muito alto. Então, a gente consegue escutar muito alto, ou seja, a gente não consegue filtrar esse som, não consegue amortecer, e daí pode causar dano. E daí essa condição é chamada de hiperacusia. Tá, mas vamos voltar. Já a parte final da membrana basilar, certo? O que vai acontecer com ela? Ela vai ser mais flexível, porque o som que chegou alto aqui, ele já fez todo esse trajeto aqui, e aqui ele não vai estar mais tão alto. Então ele vai poder ser mais fino, porque não vai danificar quando o som chegar aqui, porque o som já chegou mais fraco, tá? É isso que a gente precisa saber. Agora, gente, eu vou botar lá na aula da Mari, ou na aula da Mari não, na aula da Paula, sobre via auditiva, para tentar explicar para vocês. Se vocês verem essa aula, me digam que eu não estou vendo. Aqui. Estão preparados? É um pouco chatinho isso. Posso começar? Amigos. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Essa voz não é sua, não. Ué, é de quem? Nossa, que voz estranha. Tô doente. Doente de quê? De você. Ai, não fala isso não. O que vai acontecer? Vamos recapitular, gente. O que acontece? As ondas sonoras, elas vão ser captadas pelo pavilhão auricular. Deixa eu só tentar ver aqui. Ó. Tomara que não saia, velho. A onda sonora ela vai ser captada aqui. Deixa eu só botar para editar. Tá. A onda sonora ela entra aqui. Ela entra aqui. Aí o que acontece? Ela vai ser captada por esse pavilhão auricular, tá? E direcionada ao tímpano, aqui, ó, a membrana timpânica, tá? As vibrações do tímpano, ou seja, quando o som chega aqui, ele vibra essa região que faz vibrar esses ossículos aqui.
Daí, quando esse ossículo menor, que vai ser o estribo, ele vibra no final da orelha média, ele amplifica o som. E o movimento do estribo, ele é transmitido para a cóclea, aonde eu falei aqui, ó, na janela oval. Tá? Na janela oval. Quando o som do estribo bate na janela oval, o que acontece que eu falei? As ondas sonoras, elas vão ser convertidas em ondas o quê? Elétrica, pelas células ciliadas, que são essas células que eu falei para vocês lá, as pilosas, tá? Ó, quando o som... deixa eu botar lá que vai ser mais fácil. Quando o som chega aqui... Quem que levantou a mão? Pode falar, César. Hein, Vitor? Então é basicamente assim: vai vir sinais mecânicos, aí depois vai ser convertido em sinais químicos na cóclea, quer dizer, perdão, sinais elétricos. Elétricos. E não é químicos. Quem que vai converter os sinais mecânicos em elétricos? Aqui, ó. Célula ciliada. Ela que vai converter, tá? Pelas células ciliadas lá no órgão de Corte. Lembra que eu falei que elas estão no órgão de Corte? Então vamos recapitular. A informação chegou aqui, ela é mecânica, porque ela é o som, passa pelo pavilhão auditivo, bate na cóclea, bate na membrana timpânica, e essa membrana timpânica vibra os ossículos. O estribo, que vai estar em contato com a janela oval, vibra essa janela oval, que faz a cóclea vibrar, tá? Aí dentro da cóclea a gente vai ter o ducto coclear. E dentro desse ducto coclear a gente vai ter o órgão de Corte, que a gente encontra a célula ciliada. Essa célula ciliada vai fazer a mudança de onda, de uma onda que era mecânica, ou seja, que era sonora, agora para uma onda elétrica, tá? Aí o que acontece? As células ciliadas, gente, elas geram impulsos nervosos, que eu falei para vocês, ó. Essas células vão gerar impulsos nervosos, que vai ser isso aqui. Como que vai ser? Com a liberação do neurotransmissor. Daí o que acontece? Essas informações, elas são transmitidas pelo nervo coclear, que são transmitidas pelo nervo vestibular, pelo nervo coclear, verdade, e parte do nervo vestibular também, do vestíbulo coclear, que é o terceiro par de nervo craniano. Esses impulsos, gente, eles vão viajar até o tronco encefálico. Aí agora a gente vai para lá. Aí aqui. Deixa eu só ver. Aqui. Tá. Aí, ó, eles saíram e eles vão até o tronco encefálico, certo? Tudo bem até aqui? O processamento ele vai começar a acontecer aqui, ó, no tronco encefálico. Essa cor não tá boa de visualizar, né? Vou botar uma preta. Ele vai começar a acontecer aqui, ó, no tronco encefálico, tá? Daí o que acontece? Nos núcleos cocleares, lá no bulbo, que vai ficar no tronco encefálico, a gente vai convergir todos os neurônios que chegam aqui. Todo mundo chega e converge aqui. Essa é a região mais importante, porque é onde chega toda a informação que está indo para a via auditiva primária. Até aqui todo mundo está entendendo? Amigo, hoje não tá entendendo, a fogo tá perdida. Se perdeu aonde, Gi? Peraí. Depois da onde? Depois dessa sua imagem que tem no seu resumo, da alta frequência. Tá. O que acontece? Deixa eu só ver aqui. Tá. Ó. O som entrou pelo pavilhão auricular, passou pelo canal externo, chegou na membrana timpânica, certo?
vibrou os ossículos, ou seja, passou para o ouvido médio. E tudo isso ainda é uma informação mecânica, ainda é uma via mecânica. Passou pelo ouvido médio, vibrou todos os órgãos, os ossículos, desculpa. Quando chega no estribo, ele vibra a janela oval. Ao vibrar a janela oval, essa janela oval vibra a cóclea, que daí ativa a perilinfa, que vai ser rica em sódio, que ativa a endolinfa, que vai ser rica em potássio. E na endolinfa, a gente encontra o ducto coclear. Nesse ducto coclear, dentro dele, a gente encontra quem? O órgão de Corte, que vai ter as células pilosas. Quando essa informação, essa vibração, atinge a célula pilosa, essa célula pilosa muda a informação que antes era sonora, ou seja, mecânica, e agora vai ser elétrica. Tudo bem até aqui, Gi? Sim. Tá, daí o que acontece? Ela virou elétrica, por quê? Porque teve todas essas reações aqui, abertura de canais de potássio, despolarização, abertura de canal, influxo de cálcio, liberada do neurotransmissor glutamato pelo nervo coclear e pelo nervo vestíbulo coclear. Essa informação é mandada até o tronco encefálico. Entendeu? Sim. Tá, daí o que acontece? A informação que foi mandada para o tronco encefálico, ela vai chegar primariamente onde? Nos núcleos cocleares do bulbo. Aqui, ó. Essa região aqui é muito importante, porque é onde chega a primeira informação, tá? Você entendeu até aqui? Sim, entendi. Ô, Vitor, Aqui, oi. esse é o medial ou lateral que chega? É o medial, amigo. Da audição é o medial. O lateral não é o da visão. Ah, sim. Uhum. Tem que saber, viu? Pagan, tá entendendo? Tô. Graças a Deus. Ó, gente, aqui a informação ela vai ser separada por frequência. Aí o que acontece? Dois neurônios vão sofrer decussações até chegar à área auditiva e um neurônio não sofre decussação, que é esse aqui, ó. A gente vai ver que ele vai chegar numa região e ele passa direto para o tálamo, tá? A gente vai ver agora. O que aconteceu? A informação chegou no tronco cefálico, tudo convergiu no núcleo coclear, que né, aqui nessa região a informação ela vai ser separada por frequência, tá? Depois daqui, dois neurônios sofrem decussação, ó. Deixa eu botar aqui para você. Decursa, não sei nem se é assim que escreve. Como que escreve decursa, gente? Enfim, entende que é assim. Daí, aqui, todos os neurônios sofrem decursação e vão para o núcleo olivar superior. Ó, então, veja que depois dos núcleos cocleares lá no bulbo, eles sofrem decussação 2 e vão para o núcleo olivar superior. O que não sofreu decussação também vai para o núcleo olivar superior. Só que o que vai acontecer? Depois do núcleo olivar superior, os dois neurônios que sofreram decussação, eles passam agora para fazer sinapse no colículo inferior do mesencéfalo. Já o que não fez decussação, ele não faz sinapse aqui, ó. Ele não faz uma terceira sinapse aqui, como esse fez. Ele ascende direto para o tálamo. Aqui que é o tálamo, ó. Certo até aqui? Vamos recapitular. A informação veio do ouvido através do nervo coclear, chegou no núcleo coclear lá no bulbo,
2 sofreram decussações, 2 sofreram decussações, um não sofreu decussação, mas ambos fazem uma segunda sinapse agora no núcleo olivato superior. Fizeram a segunda sinapse. Os 2 que sofreram decussações, eles fazem uma terceira sinapse no colículo superior. Já o que não fez decussação, ele não faz sinapse no colículo superior. Ele vai fazer a terceira sinapse dele no tálamo. Enquanto os 2 que sofreram fazem uma terceira sinapse no colículo. Aí do que acontece? O que não sofreu decussação, do tálamo, que vai ser a terceira sinapse, ele já passa direto para essa região aqui, que vai ser a quarta, ó. Que vai fazer a quarta sinapse, e daí já chega na região final. Já os 2 que sofreram decussação, não. Do colículo superior, eles fazem uma quarta sinapse no tálamo, e uma quarta sinapse do tálamo, eles fazem uma quinta sinapse onde? Na área auditiva primária. Tá? Certo até aqui? Então, uma tem 4 neurônios e 5 sinapses, Isso. e a outra tem 3 Por isso que eu neurônios coloquei e 4 aqui, ó. sinapses. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver. Onde foi que eu coloquei aqui? Aqui, ó. Ó. Uma das informações só tem 4 neurônios, que é 4 sinapses, e as outras 2 têm 5, tá? Mas elas passam por todo o tronco encefálico. Só que o que acontece, que eu falei para vocês? Quando a gente chega lá no colículo superior, as 2 que sofreram decussação, que são essas aqui, ó, elas fazem uma terceira sinapse aqui. Já que não sofreu, não faz terceira sinapse no colículo superior. Ela até passa por aqui, mas ela não faz sinapse. Ela vai fazer sinapse aqui, ó, no tálamo. E depois do tálamo, ela ascende para o córtex auditivo primário, enquanto a que sofreu decussação, que está no colículo superior, faz uma sinapse com o tálamo, para depois fazer uma sinapse com o córtex auditivo primário. É isso. Gente, uma questão da prova que se você não sabia isso, você não respondia, tá? Então, acho bom vocês saberem. As outras coisas que não é necessário eu falo, mas isso eu julgo necessário. Pronto, amores? Prontinho? Pronto. Aí eu vou dar uns minutinhos, daí a gente vai para... deixa eu ver. Ô, Pretidão, Oi. eu mandei a foto da vila no grupo. Vê se eu coloquei certo. Por favor. Tá bom. Você mandou no grupo? É, eu ia mandar pra você, eu mandei no grupo. Tá bom. Eu vou olhar. A gente volta 16h48. Fagão, o que você tem que saber? Que tanto a 3... eu não estou entendendo muito bem o que você botou aqui. Porque não dá para ver se você botou que ambas chegam no núcleo olivar superior. Que ambas chegam. É tipo assim, as 2 vão chegar, só que uma vai fazer sinapse e a outra não. Isso, tipo assim,
Elas chegam no núcleo olivar superior. Só que duas decussas e uma não. Daí o que Sim. acontece? Elas vão para o colículo. Só que no colículo, só as que decussaram que vão fazer sinapse no colículo. A que não decussou, ela não faz. Ela só chega lá e sobe direto. Ah, na foto ele tá parecendo que ela faz? Hã? Na foto ele tá parecendo que ela faz? Não, ó. Presta atenção. É porque tá a sinapse em tudo, mas o que acontece? Quando chega aqui, ela não faz. Bom, foi segundo o que a Paula explicou. Mas deixa eu confirmar, mas é isso mesmo. Tipo assim, pelo que dá pra perceber ali, tá parecendo que uma das que decursa não vai fazer sinapse no núcleo olivar superior. Olha lá embaixo. Tipo assim, tem duas que decursam e uma que sobe reto. Uma das. Isso mesmo. Agora eu entendi. Isso, eu não tava entendendo. Isso, ela não faz sinapse no núcleo olivar superior, perfeitamente. Isso, no cone. E daí ela atende reto pra em direção ao tálamo. Isso. Estão prontos? Baixaram a aula de olfato agora? Qual que é a aula, Victor? É olfato, amigo. Tá bom. Baixa aí, daí a gente começa. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Oferta de amor.
César, você baixou? Sim. Ai, garoto, eu esperando tu falares. Mas eu mandei um emoji de joinha. Ai, porque eu não vi, eu tava esperando você mandar áudio. Espera aí, tá? Deixa eu só botar aqui o iPad pra carregar, porque senão descarrega. Foi. Ué. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber que o olfato ele é um sentido químico capaz de reagir com substâncias odoríferas, que são substâncias químicas, tá? Essas substâncias elas vão entrar pelo nariz, gente, e no nariz a gente vai encontrar três conchas: a concha inferior, a concha média e a concha superior. Vai ser na concha superior que encontramos um epitélio especializado na detecção e identificação desses odores, tá? O que acontece? Substâncias odoríferas elas vão entrar e vão adentrar a cavidade nasal e encontrar o epitélio olfativo, que vai ficar onde? Na concha superior. E daí, gente, o que acontece? No epitélio olfativo a gente encontra células de suporte, como que contém cílios, tá? Que vão ter função de proteção. E além disso, a gente, além de um neurônio sensitivo bipolar de primeira ordem que fica na concha nasal superior. Então a gente tem que lembrar que o primeiro neurônio vai ficar na concha superior do epitélio nasal e ele vai ser do tipo bipolar. Não podemos esquecer disso. Aqui também a gente encontra a célula da glia no epitélio, que vai ter função de suporte, além de células basais. Essas células basais aqui vai ser aquelas que a Amanda falou e no TBL a gente também viu, porque a gente viu que o epitélio olfativo ele é renovado periodicamente, cada 3 meses. E daí é isso que acontece, tá? O neurônio sensitivo primário, gente, ele tem receptores odoríferos acoplados à proteína G, tá? Ou seja, ele precisa estar, o receptor precisa estar acoplado à proteína G para que essa molécula odorífera chegue nele e ele consiga levar a informação até o encéfalo para a gente conseguir sentir o odor. É isso que acontece. Até aqui, tudo bem? Faz o joinha se sim. Ótimo, ótimo. Algumas fibras amielínicas, elas vão formar parte do primeiro nervo craniano, que vai ser o nervo olfatório. Esse nervo olfatório vai ser o responsável por levar informação até até lá no cérebro, tá? E daí, gente, o que acontece? Esses axônios atravessam a lâmina cribiforme, que vai estar lá no osso etmóide, essa lâmina cribiforme, e onde se conectam com o neurônio de segunda ordem, que vai ficar no bulbo olfatório, que permite a percepção do cheiro. Então, vamos recapitular. Primeiro, a informação vai ter que chegar lá no epitélio olfativo, mais precisamente na concha superior, tá? Porque lá a gente vai ter o neurônio bipolar de primeira ordem. E daí esse neurônio de primeira ordem vai subir, atravessando a lâmina cribiforme, que vai ficar lá no osso etmóide, e vai chegar lá no bulbo. Lá no bulbo ele vai fazer sinapse. Lá no bulbo ele vai formar um neurônio de segunda ordem. A partir do momento que ele chega lá, ele já vira de segunda ordem. E daí ele vai fazer sinapse, tá? Daí já a gente vê para onde esse neurônio vai. O sistema olfativo humano ele possui cerca de 350 tipos de receptores odoríferos. Cada neurônio sensitivo expressa apenas um tipo específico de receptor. Entretanto, muitos compostos químicos podem ativar mais de um receptor odorífero. Esse fenômeno chama promiscuidade dos receptores. Por que isso acontece? Se um neurônio sensitivo expressa apenas um único tipo de receptor específico, como que a gente consegue sentir milhares e milhares de cheiro? É por conta da semelhança. Por conta dessa semelhança, esses receptores
conseguem receber essas moléculas odoríferas que são parecidas, tá? Neurônios com o mesmo receptor, eles vão se espalhar pelo epitélio e vão se intercalar. Cada grupo de neurônio projeta-se para regiões corticais diferentes. Vamos recapitular. Lá no bulbo, o neurônio primário chega lá, faz sinapse no bulbo e ele vira neurônio secundário. Dentro do bulbo, o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar várias estruturas chamadas de glomérulo dentro do bulbo. Decora isso. Os glomérulos vão estar dentro do bulbo. E aqui, as terminações dos neurônios sensitivos primários se conectam com células do bulbo e fazem sinapse em 3 tipos diferentes de neurônios presente no bulbo. Ou seja, dentro desse bulbo a gente tem o glomérulo, e nesse glomérulo a gente tem 3 tipos de célula. Quais são? Células mitrais, células do tufo e células periglomerulares. As células mitrais, gente, elas vão ser responsáveis, na verdade, elas vão ser as principais células de saída do bulbo olfatório. Elas vão transmitir informações olfatórias para áreas superiores do encéfalo, como o córtex olfatório. Ou seja, a informação olfatória vai chegar lá no bulbo, vai para o glomérulo e o glomérulo manda para as células mitrais, e essas células mitrais mandam todas as informações lá para o córtex olfatório primário, certo? Lá para o córtex olfatório, que vai ficar lá no unco, no córtex piriforme. E daí o que acontece, amores? Além das células mitrais, nós vamos ter também as células do tufo e as células periglomerulares. Essas vão ter algumas especialidades a mais que essas células mitrais. Ambas vão ser responsáveis por transmitir odores, mas vai ter algumas diferenças. As células do tufo, gente, elas também vão transmitir informações odoríferas, mas em um papel mais especializado, ou seja, elas vão transmitir um cheiro mais especial, uma coisa mais refinada, sabe? Geralmente vai estar relacionado a odores específicos ou a grupos de odores. As células periglomerulares, elas também vão ser mais especializadas. Porém, elas vão ser mais especializadas que a célula do tufo. Ai, que susto. Porém, elas vão ser mais especializadas do que as células do tufo, tá? Por quê? Porque as células periglomerulares, elas vão liberar o neurotransmissor GABA, que vai fazer o quê? Vai inibir, e essa inibição, gente, ajuda a modular a atividade das células mitrais e do tufo, tá? Contribuindo para o processamento e o afinamento do sinal olfativo, permitindo mais discriminação entre os diferentes odores. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Ai, vocês entenderam? Aham. Que tudo. Então, o que acontece? É isso que a gente precisa saber, tá? Aí, lá do bulbo, essa informação vai passar pelo bulbo e quando ele chega no quiasma, ela bifurca lá no quiasma óptico. Ela vai bifurcar formando 2 tratos. Vai ter o nervo, né, que chega lá no bulbo, daí esse nervo vai sofrer uma bifurcação no quiasma óptico. Formar trato olfatório medial e o trato olfatório lateral. O trato olfatório medial, gente, ele vai chegar lá na comissura anterior, ele vai fazer uma decussação, ou seja, ele vai cruzar e ele não vai para o tálamo, e ele vai para a amígdala. Recapitulando. O nervo vai chegar, quando chega no quiasma óptico, ele sofre uma bifurcação, sendo dividido em 2 tratos, trato olfatório medial e trato olfatório lateral. O trato olfatório medial, ele segue até chegar na comissura anterior, ele cruza lá na comissura anterior e vai para a amígdala. E lá na amígdala, ele vai trazer aquele cheiro de lembrança, você vai lembrar de um cheiro. Se você não precisar lembrar do cheiro, gente, ele passa pelo trato olfatório lateral, que vai passar direto, sem sofrer cruzamento, ele vai passar direto para o giro para-hipocampal, tá? E nesse giro para-hipocampal, para regiões conhecidas como unco, que vai ser lá no lobo temporal e que está intimamente ligado ao processamento do olfato. E dessa região ele é mandada para o córtex piriforme.
onde vai ser processado informações mais complexas e permitir maior discriminação. É isso. Ah, Gabi, você não entende, você entendeu porque eu já tinha dado essa aula para você uma vez, né? Sim, verdade. Aí na sua casa ainda. Uhum. Gente, até aqui tudo bem? Vitor, tem uma pergunta. Do trato olfatório lateral, ele vai pro córtex entorrinal, que tá no giro peripocampal, né? Não, amigo, primeiro é o giro paripocampal, depois que vai pro córtex. Ó, tá aí, até aí no meu resumo. Tá vendo o resumo? Você tá acompanhando? Então, é que ele vai para dois córtex, né? Pro entorrinal e depois pro piriforme. Não, amigo, então, o que que acontece? No giro paripocampal que vai estar esse que vai do giro paripocampal que vai para o córtex piriforme. Sim. Passa pelo unco e depois vai para o córtex piriforme. E o entorrinal não tem nada a ver com nada. Córtex entorrinal? É. Onde é que tu tá vendo isso? Ah, tá no meu resumo de ontem. Hã? Tu tinha falado aí. Você falou até pra anotar Sim, tem relação sim, calma. que o entorrinal ele vê com memória. Vou falar, isso. Daí o que que acontece? Vai para o córtex piriforme. Lá você vai permitir uma maior discriminação do cheiro. Aí o que que acontece? O olfato ele não passa pelo tálamo, isso que o Fagan estava tentando entender. Ele não passa pelo tálamo. Por quê? Todos passam pelo tálamo para depois ir para o córtex entorrinal. Do córtex entorrinal vai para o giro denteado. E daí lá no córtex entorrinal é tudo integrado. Daí ele entende o que, que aquela pessoa está sentindo, o que, que ele precisa. Se for visão, ele precisa ver. Se for olfato, ele precisa sentir. E daí, se for tato, ele precisa tocar e etc. Daí, no caso do olfato, ele vai direto para o córtex entorrinal sem passar pelo tálamo. E daí lá no córtex entorrinal ele vai ativar o hipocampo, que ele vai ficar lá no hipocampo. Daí ele vai ter a lembrança, daí ele vai trazer na memória uma lembrança do cheiro, tipo isso, tá? Parecido com a amígdala. Tudo vai ter relação límbica. É isso. Mas, Fagan, você tem que lembrar que isso aí só vai acontecer no sistema límbico, tá? O primeiro lugar que vai de córtex principal é o córtex piriforme lá no unco. Entendido? E daí, se necessário, se for precisar ativar o sistema límbico, a gente vai para o córtex piriforme, ou para o córtex entorrinal, que tem papel fundamental na memória e na navegação espacial, envolvido na integração da informação sensorial e motora, e é uma região chave para o processamento da memória espacial e a formação de memória de longo prazo. É isso aqui que vai fazer você lembrar do cheiro, que vai trazer a memória, que vai ficar lá na região posterior do hipocampo. Certo? Gente, certo? Ok. Positivo. E você, Fagan? Certamente certo. Ok. É isso, gente. Essa parte é isso. O Nego Escuro, quando acabar a aula aqui, eu vou mandar o meu resumo pra você ver se tá certo. Tá. Thanks. Gente, daqui 5h11 a gente volta com visão.
Baixaram a aula? Hello, hello! Sim, Vitor, abaixei a aula. E você, Giovana? Só um minuto. O que tu tava Cadê o fazendo, Fagã? vagabunda? Cadê o Fagã? Tá aqui. Fagã? Cabra Ele falou safado. que ia no banheiro e não voltou até agora. É visão? Hã? É visão. É visão. Tô louca! Fagã já chegou. Ai, gente, vamos começar, porque eu tô exausto. Eu já acordei 6 e pouquinho da manhã, quase 5. Eu já estudei um monte, já fui fazer prova de AES, que fiz, passei. Eu já dei aula de neuroanatomia e agora eu vou dar 6 assuntos de neuro. Ô César, você foi bem, né? Ah, foi, a gente viu antes de sair da prova. Quem? A ESC? Aham, Sim, arrasou. Você ficou em segmentos também, César? fiquei. Nossa, segmento é chato, né? Pior que não é difícil, mas é muito decoreba, eu odeio decoreba. É por isso que eu não gosto também. Vamos lá, gente. O que a gente precisa saber quando falamos em retina? Deixa eu só botar no slide. Ou quando falamos sobre via da visão. Deixa eu só botar no slide da Paula aqui. Ó, a gente precisa saber que lá no olho a gente vai ter a fóvea, que vai ser o lugar de maior acuidade visual, ou seja, o ponto que a gente vai conseguir enxergar melhor, ou seja, aqui na fóvea. E lembrando que na fóvea a gente só vai encontrar cones, não vai encontrar bastonetes, tá? A maior concentração de cores vai estar aqui, ó. Vai trazer um sinal muito colorido nessa região. Ah, eu jurando que eu tava transmitindo. Ai, que É, inferno. isso que eu ia falar, aqui é onde? Uó, bicha. Aqui, ó. A luz vai incidir aqui na fóvea, ó. E nessa região vai ser a região de maior acuidade visual, ou seja, a gente só vai encontrar cones, ó. Tá vendo que a gente só tem cones nessa região? Por quê? Porque aqui a gente vai ter uma alta resolução. Alta resolução, tá? Para entender só Deus, mas é isso. Daí, o que vai acontecer? A gente vai ter os fotorreceptores, que são cones e bastonetes. Além disso, nós também vamos ter células. Nós também vamos ter células amácrinas e horizontais. Deixa eu aqui, ó. Células amácrinas e horizontais. Deixa eu trazer isso para cá, tá? O que acontece? As células amácrinas, elas vão ficar entre as células